Fala galera, beleza? Hoje eu vim apresentar uns tópicos para vocês, que é o movimento retilíneo uniformemente variável, certo? Nesse tipo de movimento, a gente fala que a velocidade ela não é mais constante, ou seja, a velocidade inicial ela vai ser diferente da velocidade final, que vai ser diferente da velocidade média. Por quê? Porque agora a gente vai começar a ter um fator chamado aceleração. A aceleração, na verdade, ela vai mudar a minha velocidade, ela vai ser o agente de mudança da minha velocidade em função do intervalo de tempo. Então, quanto maior a aceleração, maior o acréscimo que eu terei da minha velocidade por um certo intervalo de tempo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma velocidade inicial de 3 metros por segundo, e após um segundo ela fica 6 metros por segundo, e após um segundo, de novo, essa de 6 ela vai virar 9 metros por segundo. O que está acontecendo aqui? Eu estou ganhando 3 metros por segundo a cada segundo, ou seja, a minha aceleração é de 3 metros por segundo a cada segundo, que seria 3 metros por segundo ao quadrado. Tem muita gente que tem dificuldade de entender essa unidade, né? E aqui, na verdade, o que foi feito foi extremos por meios, né? A gente coloca um númerozinho aqui embaixo e faz extremos por meios, beleza? Para chegar nessa unidade. Bom, então, rapidamente definindo, a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Isso a gente consegue calcular tanto a aceleração média por aqui, e se a gente quiser, nas próximas aulas eu vou demonstrar como a gente calcula também a aceleração instantânea, que daí são outros métodos matemáticos para calcular isso. Okay? Bom, as unidades mais comuns são o metro por segundo ao quadrado, o quilômetro por hora ao quadrado também aparece, mas a do sistema internacional é o metro por segundo ao quadrado. Centímetro por segundo ao quadrado aparece? Sim, pode aparecer. E aí a gente tem que saber fazer as conversões de unidades, assim como a gente fazia no MRU, né? A gente vai fazer a mesma coisa aqui no MRUV, beleza? Bom, delta é sempre indicado como variação de algo, portanto, delta V é variação de velocidade, ou seja, final menos inicial. Assim como delta T é indicado como tempo final menos tempo inicial. Só que aqui, para definir uma função horária das velocidades, o que eu vou fazer? Eu vou manipular esse tempo, vou dizer que o tempo inicial ele é zero. Bom, então voltando para a definição, como a aceleração é ΔV por ΔT e o T0 vale zero, a aceleração vai ser V menos V0 sobre T, vou passar o T multiplicando e o V0 somando. E aqui eu tenho uma função de primeiro grau, que é a função horária das velocidades. O V0 ele vai ser o teu coeficiente linear, que vai ser de onde a tua função parte, certo? E o A vai ser, que seria a aceleração, certo? Vai ser o teu coeficiente angular, então ele que define o crescimento ou decrescimento da tua reta ali no caso. Como é uma função de primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta, beleza? Bom galera, então a partir desse gráfico, a gente consegue definir isso aqui é uma função de primeiro grau. Isso aqui é a mesma função que eu estava falando para vocês, né? Onde a gente coloca que V é igual a V0 mais AT, uma função de primeiro grau, certo? E eu vou fazer algumas análises em cima disso. Primeiro, a primeira coisa mais importante é que se eu calcular a área desse gráfico de velocidade por tempo, eu tenho a variação do espaço, certo? Ou seja, eu tenho a distância percorrida por essa partícula, por esse projétil, por esse corpo. Então assim, eu vou fazer, a partir disso eu vou chegar em uma das equações que não depende da aceleração para funcionar. Então assim, qual que é a ideia? Eu sei que o ΔS é a área do gráfico, o deslocamento, vai ser a área do gráfico. E a partir disso eu consigo observar que isso aqui é um trapézio. Então assim, o trapézio, ele é definido como base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Até aí, sem erro. Quem que vai ser a base maior desse trapézio? Este cara aqui, que seria correspondente a V. Quem que vai ser a base menor? V0. Quem que é a altura? O tempo. Então aqui vai ficar assim, ΔS vai ser a base maior, que vai ser Vzão, mais a base menor, que vai ser V0, vezes o tempo, que seria a altura, tudo isso dividido por 2. Se eu passar o tempo para lá dividindo, certo? Ou seja, estou dividindo os dois lados pelo tempo, seria a mesma coisa, né? Se a ideia de passar dividindo. O que vai acontecer? Esse cara vai ficar assim, ΔS sobre T é igual a V mais V0 sobre 2. E aqui a gente entra na relação também de velocidade média
do movimento retilíneo uniformemente variável. Então vamos supor que o teu problema não te deu aceleração. Ao invés de você ficar calculando, procurando a aceleração, utilize essa relação que é bem mais fácil, bem mais tranquilo de sair do problema. Okay? Então, ó, lembrando, o cara pediu, por exemplo, também velocidade média. Qual foi a velocidade média do corpo? Beleza, é a variação do espaço pelo tempo. Para isso, você vai ter que usar esse artifício aqui, ok? Bem, essa relação das áreas é extremamente importante. Tudo certo, galera? Beleza? Bom, galera, continuando nossa aula de MRUV, a próxima parte é a gente conseguir definir a função horária dos espaços, beleza? Isso é uma coisa muito importante, que na verdade, assim, mais para frente, a gente vai estudar de onde saiu isso, né? Começou lá com Galileu, quando Galileu ele ainda não tinha consciência do que era gravidade, ele sabia que, por exemplo, o espaço variava em função do tempo ao quadrado, e que você tinha uma constante, né? No caso a aceleração, era a aceleração da gravidade quando ele jogava objetos da torre, mas ele criou um princípio chamado princípio de Galileu, que é muito bacana, né? Com relação à mudança das distâncias, mas isso a gente vai deixar mais para frente, ok? Bom, então a função horária dos espaços, ela é dada pelo, a gente fala do espaço final, né? Que seria a nossa f de x, ele vai ser o espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá? Bom, existem algumas pessoas que chamam isso de sorvetão, eu gosto de chamar isso de soninho. Soninho, só você tem as duas tetas quadradas. Quem guardar assim, mais fácil, ótimo, excelente, ok? Bom, pessoas, primeira coisa extremamente importante. Aqui, isso aqui é uma função de segundo grau, então a gente começa a associar isso aos coeficientes da função de segundo grau. Então, por exemplo, o cara te deu uma função lá e ele dá aqui, por exemplo, esse coeficiente inteiro ele vale a zão. Então, A sobre 2 é igual a zão, assim como V0 é igual a Bzão, assim como S0 vai ser igual a Czão. Isso porque a definição da função de segundo grau é ax² mais bx mais c. Ah, mas eu posso usar outras letras? Pode, só que no caso eu estou usando o A, o B e o C para facilitar, são os meus parâmetros, ok? Se eu quisesse utilizar outras letras, eu poderia. Aqui é uma função onde eu tenho, ao invés de ter o y em função do x, eu tenho o espaço em função do tempo. Então, na verdade, eu só troquei o x, né, pelo tempo. Tudo bem? Bom, uma maneira de abreviar essa equação, né, seria passar o S0 para cá, né, subtraindo e transformar isso em ΔS. Então, daí você poderia guardar como sonho, você tem as duas tetas quadradas. Aí fica a teu critério, você fica à vontade para utilizar qualquer uma dessas. Eu, particularmente, prefiro essa para alguns exercícios. Quando os exercícios não envolvem muito função, né? Simplesmente porque ela já me dá a distância percorrida de maneira mais direta, porque eu não preciso definir um parâmetro para a posição inicial do meu projétil ou do meu corpo, entre outras coisas, ok? Bom, os gráficos, como isso é uma função de segundo grau, os gráficos de espaço em função do tempo, eles são parabólicos, ok? Então, guarda sempre, aceleração positiva, o teu gráfico ele vai ter a concavidade para cima, ou seja, vai ser tipo um sorrisinho. Então, aqui se está positivo, um sorrisinho, ok? Bom, quando eu tenho aceleração negativa, o teu gráfico ele vai ter a concavidade da parábola para baixo, ou seja, vai ser uma carinha de triste, ok? Então, assim, ó, guardem essa ideia para quando vocês precisarem definir propriedades gráficas, tipo, se o movimento ele é progressivo, acelerado, se ele é progressivo, retardado, se ele é retrógrado, acelerado, se ele é retrógrado, retardado, tudo isso a gente vai ter que definir a partir dos gráficos, ok? Então, é interessante a gente ir guardando cada um deles. Por exemplo, esse é espaço em função do tempo, está dando uma função de segundo grau, por isso é uma parábola. Por exemplo, velocidade em função do tempo já não é uma parábola, porque dá uma função de primeiro grau, ou seja, é uma reta, ok? Então, saber fazer essas definições é uma coisa extremamente importante para o desenvolvimento do conteúdo, beleza, galera? Continuando aqui as equações do MRV, eu vou falar da equação de Torricelli. Bom, a equação de Torricelli na verdade é uma manipulação, né? Eu vou utilizar a função horária das velocidades, a função horária dos espaços, só que eu vou deixar o tempo aqui em evidência na função horária das velocidades, fazendo com que ele seja substituído na função horária dos espaços.
e eu vou chegar na equação de Torricelli. Eu não vou fazer demonstração, porque aqui não tem necessidade, né? Mas ela é uma equação que não depende do tempo, ok? Então, toda vez que você não tiver tempo para solucionar os seus problemas, você utiliza o Torricelli. Bom, galera, frasezinha para guardar essa equação. Eu costumo falar, né? Vovô e vovó mais 2 anões num triângulo sexual, ou vovô e vovó mais 2 amantes num triângulo sexual. Fica a critério dos senhores, ok? Ou guarda como Torricelli, se assim você preferir, ok? Bom, algumas dicas então aqui para resumir a MRV. Nós vimos primeiro a função horária das velocidades. O que ela não tem? Ela não tem a variação do espaço. Então, toda vez que você tiver um problema e você não tem um espaço, consequentemente você vai acabar usando essa equação para desenvolver o problema. Se você chega num problema e você tem lá a função horária dos espaços e você não tem a velocidade final, utilize ela, ok? Caso você não tenha o tempo, utilize o Torricelli. Caso você não tenha a aceleração, você utiliza a equaçãozinha da velocidade média, ok? Então, na próxima aula eu já vou trazer alguns exercícios resolvidos para vocês e assim a gente vai utilizando essas aulas para discutir os problemas que foram aqui apresentados para os senhores. Beleza? Um abraço, galera. Até a próxima.